Seja forte e corajoso. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9 diz: Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra tocará profundamente o seu coração. Deus nem sempre tira da nossa vida os problemas que enfrentamos, mas isso não significa que Ele nos abandonou. Ele sempre está ao nosso lado como um pai que quer o melhor para o seu filho e está disposto a nos dar toda a força necessária para superarmos as nossas lutas, os nossos medos e as nossas dificuldades. Você se lembra daquela passagem em que Jesus estava no Getsêmani, pouco tempo antes de ser preso e crucificado? Pois é, Jesus estava com medo e por isso pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice, segundo Mateus 26:42. O Senhor, porém, não atendeu aquele pedido do seu Filho amado, porque a salvação da humanidade dependia daquele sacrifício na cruz. Porém, Deus não virou as costas para Jesus. Ele enviou o Espírito Santo para encorajá-lo e fortalecê-lo. E Cristo conseguiu cumprir a sua missão. Às vezes, Deus permite que passemos por algumas situações para que a nossa fé seja fortalecida e o nome dele seja glorificado através de nós. A Bíblia conta que 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram lançados na fornalha 7 vezes mais ardente, Daniel 3. Mas Deus estava com eles. Daniel foi colocado na cova para ser devorada por leões, Daniel 6. Mas Deus estava lá. Davi foi até o vale de Elá, onde o gigante Golias enfrentava e humilhava o exército de Israel. Mas Deus estava com Davi e ele derrotou aquele inimigo terrível. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tema se algum obstáculo em sua vida parecer impossível de ser vencido. Nem fique aflito se está sendo difícil dar a volta por cima nesta situação que você se encontra. Você tem ao seu lado o Criador de todas as coisas e ele jamais abandona aqueles que nele confiam. Sabemos que a nossa carne é fraca e que sentimos medo diante dos gigantes que surgem para tentar nos destruir. Mas a palavra de Deus para você hoje garante que você pode ficar em paz, porque assim como aqueles homens da Bíblia, você também vencerá cada um dos desafios que se colocarem no seu caminho. Você derrotará os seus desafios, os seus problemas, porque Deus gosta de abençoar os seus filhos. Ele nos ama e tem muitas bênçãos para nos dar. E essas bênçãos não são apenas materiais, pois as melhores bênçãos são espirituais. A nossa paz, a esperança, a restauração daquilo que perdemos, o nosso lar, a nossa família, o nosso emprego, a alegria no coração de ter a presença do Espírito Santo e a maior bênção de todas, que é a vida eterna ao lado do Senhor. Mas, para isso, você precisa viver em obediência à palavra de Deus, pois Ele não recompensa quem o desobedece e continua na prática do pecado. As maiores bênçãos estão reservadas para quem obedece a Deus e vive em santidade. Vamos ver o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E meu irmão e minha irmã, você sabe qual é a melhor notícia? É que, mesmo levando uma vida de pecados, basta um arrependimento sincero e uma mudança de atitude
para que o Senhor volte a nos abençoar. Então, olhe um pouco para dentro de você agora e reflita. O que tem te afastado das bênçãos de Deus? Quais pecados que têm levado você para longe dos caminhos do Senhor? Se você conseguir identificar os seus erros e ter humildade para pedir perdão ao Pai, Ele vai estender os braços em sua direção. Em 2 Crônicas 7,14 diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Glória a Deus por essa palavra, que promessa maravilhosa. Deus está dizendo agora para você: meu filho, se você voltar o seu coração para mim e abandonar os seus pecados, eu vou te perdoar e restaurar a sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, tenha coragem para dizer não a tantas coisas que só te prejudicam. Você não imagina o quanto Deus quer te abençoar e te dar muito mais do que esse mundo tem para te oferecer. Eu sou prova viva do quanto vale a pena esperar no Senhor e andar nos seus caminhos. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A Bíblia conta que o rei Saul vivia fazendo sacrifícios para agradar a Deus e receber as bênçãos dele. Porém, ele levava uma vida de desobediência e rebeldia. Então o Senhor enviou o profeta Samuel para lhe dar o seguinte recado, em 1 Samuel 15:22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Assim como Saul, muitas pessoas querem conquistar as bênçãos de Deus, dando seus dízimos, ofertando grandes quantias em dinheiro nas igrejas, frequentando todos os cultos, fazendo longas orações, jejuns, achando que assim alcançarão o favor do Senhor. É claro que tudo isso é muito importante, mas nada disso adiantará se a nossa intenção for fazer uma troca com Deus. As pessoas que acham que podem exigir algo do Senhor só porque fazem essas coisas, ainda não entenderam que tudo vem pela graça e que as bênçãos são consequências de uma vida obediente. Por isso, meu irmão e minha irmã, não se engane. Deus quer o seu coração. Ele quer que você o ame acima de tudo, o respeite e que suas atitudes o agradem. Você não precisa tentar comprar o amor dele, porque ele já provou que te ama ao enviar Jesus para morrer na sua cruz, no seu lugar. E se você já entregou a sua vida para ele, então você já é abençoado e tem tudo o que precisa para viver feliz e contente neste mundo. Ou seja, a presença de Deus em você. Saiba que é nos piores momentos de sua vida que você pode contar com a graça e a fidelidade do Senhor. Deus não livrou da fornalha Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas ele os livrou na fornalha. Ou seja, muitas vezes ele permite que passemos pela prova, pelas angústias, injustiças, solidão. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. E no final, vemos o quanto Deus nos sustentou e nos capacitou. Por isso, não tenha medo das dificuldades que você está atravessando. Elas são para o seu crescimento. Mesmo que a tristeza surja e queira te fazer desistir, Deus fará com que você sinta alegria no meio da dificuldade. Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram tomados pela tristeza e depressão quando entraram na fornalha, pois a Bíblia diz que Jesus passeou com eles no fogo e não sofreram nenhum dano, segundo Daniel 3:25. Da mesma forma, não desanime diante das tribulações, porque são nesses momentos
que o Senhor está mais próximo de você. Pare de olhar as circunstâncias e coloque sua fé em Cristo, pois assim o seu choro se transformará em alegria e você experimentará uma paz que excede todo o entendimento. Olha essa promessa de Deus para a sua vida no Salmo 91, versículos 3 a 7. Olha isso, meu irmão. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Receba, meus queridos irmãos e irmãs, esta mensagem de Deus como um refrigério para a sua vida. Desejo que o Espírito Santo te encha de coragem, bom ânimo e da certeza que Deus te dará a vitória de que você tanto precisa. Lembre-se sempre, Deus é contigo por onde quer que você ande. Ore comigo assim. Senhor querido, entramos na sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, estamos aqui, Senhor, buscando a tua face e o teu colo. Confiamos inteiramente no seu agir, na sua graça e na sua misericórdia. Sabemos que estás conosco no meio de nossas aflições e sofrimento, assim como estava com Daniel na cova dos leões, com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha ardente, com Davi perante Golias. Perdoe-nos a nossa falta de fé. Renovamos a nossa esperança e nossas forças no dia de hoje, sabendo que o Senhor está presente em cada passo que damos. O Senhor é o nosso Deus, Pai e amigo, e acreditamos que está conosco em todos os momentos. Esperamos o seu agir em nossas vidas e acreditamos que o melhor ainda está por vir, pois a sua vontade é perfeita. Te amamos, Pai, e entregamos nossas vidas no seu altar. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Suas decisões podem mudar a sua vida hoje. Em 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Como está a sua vida hoje? Como você gostaria que sua vida fosse amanhã? A vida pode melhorar muito no futuro ou pode piorar bastante. Isso dependerá de como nós vamos construir o amanhã, a partir de agora. A Bíblia diz que Deus tem planos para você, um plano de paz e não de mal, mas isso não quer dizer que isso vai acontecer, pois a decisão está em suas mãos. Você decide o seu futuro. A decisão é totalmente sua. Deus tem planos maravilhosos para você, porém as decisões que você toma pelo caminho poderão colocar tijolos que nunca deveriam entrar na construção da sua vida. Deus sempre vai perdoar os seus pecados para a sua salvação. O grande problema são os tijolos que você colocou na construção que não deveriam estar lá. Talvez você colocou um tijolo onde não deveria ter colocado, por causa de um relacionamento que não era para acontecer, por causa de uma decisão precipitada, por causa de uma experiência que você jamais deveria ter experimentado, por causa do ambiente que você jamais deveria ter entrado. Deus é sempre aquele que abrirá as portas para quem está preparado para entrar e abraçar aquela oportunidade, mas você precisa fazer a sua parte.
Se você não estiver preparado, você nunca vai ser chamado para lugares estratégicos. Não adianta ir para a igreja pedir para Deus te colocar em um lugar de honra, se você não está devidamente preparado. Para você ser honrado, você precisa estar cumprindo princípios. Existem pessoas que oram e oram, porém não cumprem nenhum princípio bíblico que os coloque nos lugares estratégicos. O veneno só tem efeito se você beber. Palavras só se cumprem na sua vida se você acreditar, seja a palavra profética ou de maldição. Se uma pessoa te chama de miserável e você acredita, inconscientemente você começa a viver uma vida miserável. Não importa a palavra que lançaram sobre você, o que importa é se você acredita. Existem pessoas que, quando são insultadas, acreditam. E quando um profeta libera uma palavra sobre elas, dizendo que Deus as usará para os propósitos dele, elas duvidam e perguntam: será? E o pior de tudo, pedem um sinal de confirmação. A conclusão é esta: palavras de maldição nós tomamos posse na hora, e palavras proféticas nós pedimos confirmação do céu. E com isso, mais um tijolo entrou na construção da nossa vida. Como você se tornou em quem você é hoje? Todo mundo, sem exceções, possui uma matéria-prima dada por Deus. E essa matéria-prima pode ser chamada de uma habilidade natural e que, teologicamente, chamamos de dom. Ou seja, todos nós possuímos um dom. Seja cantar, saber falar em público, desenhar, dançar, entre outros. Porém, o dom não vai valer muito se você não o desenvolver. Deus é eterno? Uma pergunta. É claro que é claro que sim. Mas já parou para pensar que ele nunca fez uma mesa ou uma cadeira? Deus só criou a árvore, ou seja, a matéria-prima. Ele fez, você transforma isso no que quiser. Você transforma conforme o seu propósito de vida. Se você não usa a matéria-prima que Deus colocou em você, você jamais vai se tornar relevante naquilo que vai fazer. Toda vez que você tentar fazer alguma coisa, seja no ministério ou em negócios, sem usar o dom que Deus colocou em você, não vai dar certo. A unção, a capacitação, o conhecimento vem depois que você começa a desenvolver o seu dom. Davi é a prova viva disso. Davi não teve curso de bons modos, mas a Bíblia diz que ele era prudente em palavras e de boa aparência. Também não tinha um exército formado para ele treinar, mas a Bíblia diz que ele era um homem de guerra. 1 Samuel 16:18. Ou seja, ele tinha habilidades naturais e ele foi desenvolvendo isso a ponto de um dia ser convidado a entrar em um palácio. 1 Samuel 16:19. A ponto de se aproximar do seu destino profético, que seria ser rei de Israel. Então tome consigo que Deus sempre vai usar o dom que Ele colocou em você para se aproximar do seu destino profético, daquilo que os céus conspiraram a seu favor, daquilo que Ele prometeu para o seu futuro, daquilo que Ele disse que faria lá na frente. Mas se você desprezar aquilo que Deus colocou em você, como Paulo disse a Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, em 1 Timóteo 4,14. Você o perderá. Se você deixar para lá o que Deus colocou em você, perderá, porque perdemos tudo aquilo que desprezamos. Toda vez que se falar em desprezo na Bíblia, vai ter uma perda no futuro. Ou seja, não despreze aquilo que Deus te deu, senão perderá, e eu tenho certeza que você não quer perder isso. Muitos de nós reclamamos daquilo que Deus coloca em nossas mãos. A grande culpa é nossa, pois nós não desenvolvemos a matéria
e reclamamos com ele depois. Por que não conseguimos desenvolver como Davi desenvolveu? Por causa de pessoas que falaram coisas contra você e você acreditou. Isso criou crenças limitantes, bloqueando a sua mente. Você se relacionou com pessoas que travaram sua vida emocional e espiritual, ou te impediram de sonhar, ou teve experiências voluntárias ou involuntárias do seu passado. E aí abrimos a brecha para o inimigo agir. Quando o inimigo quer frear a vida, o chamado, o futuro de alguém, ele usa essas brechas para atuar nas circunstâncias, através de palavras, experiências e sugestões para que o futuro seja bloqueado. A grande questão que você precisa entender: o inimigo não consegue bloquear o seu futuro. O que ele pode fazer somente é causar o seu desânimo e desistência. Mas apenas você pode decidir se vai desistir ou continuar. O que você vê como problema na vida, Deus está vendo como um treinamento para o dia de enfrentar Golias, gigante que Davi enfrentou. Agora, muito importante, às vezes o trabalho não é difícil. A ferramenta que você pode estar usando pode estar errada. Em 1 Samuel 17, 38 a 40 diz: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Se Davi tivesse aceitado as sugestões dos outros, ele não teria derrubado e teria caído na frente do gigante. Ou seja, existem pessoas que estão próximas de você que podem te fazer cair no dia do gigante. Aquelas que gostam de opinar sobre a sua vida, pessoas que não têm nenhuma autoridade para fazer e falar, porém adoram fazer sugestões. Infelizmente, por inocência, por muitas vezes, aceitamos as sugestões e entramos em uma furada. Existem aqueles que não conseguem dizer não para ninguém e trilham por caminhos que os opinadores sugeriram. Davi foi diferente e disse não ao rei para que pudesse cumprir o propósito daquele dia. Se você não sabe dizer não, saiba que terá muitos problemas no futuro, porque renúncias implicam diretamente a você saber dizer não. Quando você lembra da história bíblica onde José foi vendido como escravo, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Traição? Até na cabeça dos irmãos dele também veio essa palavra. Mas José, que era a vítima, não interpretou dessa forma. Quando a fome atingiu todo o mundo, só José, como governador do Egito, tinha alimento e os irmãos vieram comer na sua mão. É ali que se cumpre o que a palavra de Deus diz no Salmo 23, versículos 5 e 6. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E ali, naquela situação, José tem a atitude que Jesus nos ensinou anos depois de José, dizendo: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Romanos 12, 20. Na história de José, podemos tirar um grande ensinamento. Como que uma pessoa pode interpretar um acontecimento em sua vida? De várias formas, ou de uma forma terrível e injusta, ou de outra forma, enxergando que existe um propósito de Deus em meio à dor. Você precisa entender pelo que você está passando, pelo que passou e qual o propósito de Deus para tudo isso lá no futuro.
Quando o inimigo enxerga o dom de Deus se desenvolvendo em você, é óbvio que ele vai investir mais em você do que nos outros. Então ele vai colocar várias feridas emocionais e não espirituais. Por isso existe uma geração tão ferida que não consegue nem enxergar a matéria-prima de Deus. Por isso nada avança. Você precisa liberar a sua vida emocional, liberar o que te prende e todo o seu passado, pois Deus vai começar a usar você em cima do dom que Ele te concedeu. Mas é preciso primeiro deixar o passado no passado. Você precisa deixar o que ficou para trás, ou seja, perdoar quem te feriu, alimentar quem te vendeu, mudar as estratégias e começar a fazer o que Cristo escreveu na Bíblia para fazermos. Você pode ser muitas coisas no futuro, mas isso depende do desenvolver daquilo que Deus já colocou em você. A estratégia do inimigo de entrar na sua vida emocional é te encher de insônia, depressão, medo, sentimento de inferioridade, a ponto de você não conseguir desenvolver a habilidade que Deus te concedeu. Relembre tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, não importa o seu passado. Saiba que a vantagem do Espírito Santo é quando você entra diante da presença. Ele perdoa quem está ferido, levanta quem está caído, entra no lugar que está vazio e faz transbordar. O nosso Consolador é o Espírito Santo, aquele que deleta o nosso passado, que escreve o nosso futuro, aquele que nos auxilia nas decisões, que não vai permitir que você tenha experiências que vão traumatizar e ainda não permitirá você andar com pessoas que vão roubar o seu tempo. O seu passado não vai determinar quem você vai ser no futuro. A partir de hoje vamos fazer um pacto, colocar tijolos nessa construção em cima das habilidades que Deus colocou em nós. Quando estamos na pior, pedimos por misericórdia e adoramos a Deus. Mas quando estamos em terra firme, ainda discutimos com Ele, teimando e deixando para amanhã o nosso melhor. É preciso que mudemos de mentalidade urgentemente. Ninguém vai roubar o dom que Deus te deu. Você não vai ficar um dia sequer sem estar aliado à vontade dele para a sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, obrigado por mais um dia. Agradecemos, Senhor, porque és Deus em nossas vidas. Senhor, muitos de seus filhos e filhas estão aqui comigo agora em oração, pedindo o seu socorro e presença. Muitos deles, Pai, ainda não conseguem caminhar dentro da sua vontade. Muitos não desenvolvem as habilidades que o Senhor concedeu a cada um deles. Estão vagando por anos, sem resultado, sem propósito, sem vida. Que esta oração e mensagem desperte-os agora para iniciar uma caminhada ousada contigo, Pai. Uma caminhada de vitórias, de prosperidade e abundância em todas as áreas. Uma caminhada rumo ao lugar desejado por Ti. Confiamos no Seu agir, Senhor, e esperamos pacientemente o Seu agir. Nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Nós confiamos e assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. No livro de Eclesiastes 9:10 diz: O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Não existe possibilidade de crescermos intelectualmente,
e nem nos transformarmos em pessoas melhores se não pararmos para pensar, para refletir, para medir algumas coisas que fazemos. Muitas vezes levamos a vida como diz Zeca Pagodinho: deixe a vida me levar. Mas depois, lá na frente, ficamos nos perguntando o porquê que determinadas coisas acontecem. É essencial pararmos para refletir em como economizamos algumas coisas que Deus nos dá. Como, por exemplo, existem pessoas que pegam o que Deus lhe confiou e simplesmente deixam para o outro dia. Existem pessoas que possuem a arma, possuem o poder de fazer acontecer agora, mas, por mais insano que seja, deixam para depois. Mais um exemplo para que fique muito claro isso. Imagine que um jogador de futebol faça 2 gols em um campeonato importantíssimo e na chance do terceiro, já preparado com a bola no pé e de frente para o gol, ele desiste e diz: essa eu vou deixar para o próximo jogo. É isso que fazemos todos os dias. Reflita. Se temos a arma, o poder do conhecimento e entregamos tudo o que temos para as pessoas no dia de hoje, é possível que amanhã Deus possa regenerar, recuperar e colocar tudo de novo em nós. Quanto mais damos, mais recebemos. Quem te garante que você estará vivo amanhã? Se você não entregar tudo o que tem hoje, quem te garante que vai poder entregar amanhã? Se, por exemplo, eu não entregar o que eu tenho dentro de mim agora para as pessoas, quem me garante que elas me ouvirão amanhã? Os nossos problemas nos cegam de tal forma que perdemos o equilíbrio emocional, não conseguimos acreditar no óbvio e não vemos um palmo à frente dos nossos olhos. Ficamos tão desesperados que acreditamos em qualquer coisa. Existem pessoas que estão há 20 anos na igreja e quando enfrentam um problema ficam desesperados e passam a acreditar até no que uma cartomante falou. As emoções governam o teu mundo espiritual, porque debaixo de uma influência emocional que te desordena e o deixa fora de ordem, você procura qualquer coisa para sair daquela aflição. É impossível ganhar qualquer coisa sem treinar. Não existe ser humano ruim, existe ser humano que ainda não treinou. Você precisa treinar. A pior coisa que você pode fazer com o ser humano é tirá-lo de um problema sem ensinar para ele como você fez. Por exemplo, a pessoa está endividada e vai pedir a sua ajuda. A pior coisa que você pode fazer é simplesmente dar o dinheiro que essa pessoa está precisando. Você vai resolver um problema que vai voltar novamente. E aí, o que acontece? Ela vai pedir para você novamente ou para outra pessoa. E acabou que você não mostrou como se resolve o problema. Todo problema que você não souber ensinar para a pessoa como resolver, simplesmente não se meta. Agora, se você pode ensiná-lo como resolver, ensine, porém não resolva diretamente, pois as pessoas precisam aprender a sair dos seus problemas. Faça isso com seus filhos, será muito eficaz para o futuro deles. Existem pessoas que sabem como fazer, mas ficam com preguiça ou acham que não é a melhor oportunidade. Outras estão diante da pessoa certa e fazem a coisa errada. Ainda existem aqueles que escutam claramente, mas se Deus não desenhar, essas pessoas não sabem o que fazer. Vão na igreja todos os dias, escutam a palavra e sabem o que têm que fazer, porém chegam lá fora e fazem tudo errado. Quem te abre as portas e te dá as oportunidades é Deus. Mas as atitudes perante tudo isso é da sua responsabilidade.
Você precisa decidir o que fazer com as armas que Deus dá na sua mão. Como pode uma coisa ser o seu sonho e você nunca ter feito qualquer esforço para tentar realizá-lo? O nome disso é preguiça e comodismo. As desculpas de estar ocupado não colam com Deus, pois Ele te conhece profundamente. Deus ama ver a disposição do seu coração para realizar o que Ele está pedindo para você fazer. Não adianta fazer tudo certo e deixar algo da fundação mais ou menos. Coloque na sua cabeça: se é para fazer, eu vou fazer hoje e com excelência. Tudo que você atira, em nome de Deus, Ele repõe, recarrega para você continuar o que Ele mandou fazer. É tudo ou nada. Se você só tentar apenas uma vez, saiba que o milagre não vai acontecer. A vitória não vai chegar. É preciso ter persistência. Um grande exemplo disso está em 2 Reis, capítulo 13, versículos de 14 a 20. Diz assim: Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel, os seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. O rei tinha inúmeras flechas e só tirou 3 vezes. Deus já colocou as flechas para você. Você só tem o trabalho de atirar e mesmo assim não atira. Você precisa atirar até acabarem as flechas. Precisa persistir e confiar no Deus que te recompõe. Ele começou a obra na sua vida e tem o poder de terminar. Quem vence na vida é quem atropela o seu próprio vitimismo e parte para atirar até a última flecha. Se você é inconstante na fé, saiba que a culpa não é de Deus e nem do diabo, é sua mesmo, por não estar dando tudo de si. Se doe inteiramente, esteja sempre disposto para aquilo que Deus pede, pois Ele nos capacita e faz coisas impossíveis aos olhos humanos. Não deixe nada para amanhã. Use os dons e talentos que Deus lhe concedeu e faça a sua parte. Tenha certeza de que Deus cumprirá a parte dele, para que você viva os melhores sonhos que nunca ousou sonhar. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, vamos fazer hoje. Chega de procrastinar, chega de deixar para amanhã o que podemos fazer aqui e agora. Pedimos, Pai, que através da intercessão do seu Santo Espírito, aprendamos a atirar as flechas sem cessar até que elas acabem. Estamos dispostos a usar nossos dons e talentos para glorificar o seu santo nome e a fazer aquilo que o Senhor nos pedir. Chega de vitimismo. Pai, chega de inconstância. Queremos mudanças aqui, hoje
Agora, ajude-nos nesta nova empreitada. Seguimos firmes, fortes e fazendo o que nascemos para fazer. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sente-se e descanse na presença de Deus. Em Isaías 40:31 diz: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esta passagem nos ensina que aqueles que esperam em Deus têm suas forças renovadas. Esperar no Senhor é passar tempo com Ele, na Sua palavra e na Sua presença. Enquanto esperamos em Deus, não nos preocupamos com nada. Enquanto esperamos em Deus, não ficamos frustrados com nada. Enquanto esperamos em Deus, não ficamos perturbados com nada. Nós apenas descansamos. Às vezes, quando começamos a ficar nervosos e inquietos, ansiosos ou preocupados, precisamos apenas dizer a nós mesmos: sente-se. Isso não se refere somente ao seu corpo físico, refere-se também à sua alma, sua mente, vontade e emoções. É importante deixar todo o seu ser descansar. Nos tempos da velha aliança, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer sacrifícios de sangue pelos pecados do povo, ele não se sentava. Parece muito improvável que houvesse uma cadeira no local, porque a Bíblia não menciona isso, embora ofereça descrições detalhadas do lugar de adoração dos israelitas. As exigências ao sumo sacerdote eram tão rigorosas que ele fazia o que tinha de fazer e se retirava. Ele não podia descansar na presença de Deus. O sumo sacerdote usava sinos em suas vestes e tinha uma corda amarrada à sua cintura. Enquanto ele se movimentava pelo Santo dos Santos, o povo do lado de fora podia ouvir os sinos. Se estes parassem de tocar, as pessoas sabiam que ele havia feito algo errado e que morrera. Então eles o puxavam para fora, fazendo uso da corda. Existe uma lição muito poderosa aqui. Aprendemos que as pessoas não podiam descansar na presença de Deus quando estavam debaixo da velha aliança. A velha aliança tinha muitas leis e baseava-se em obras. Mas graças a Deus, a nova aliança baseia-se na obra que Jesus realizou, e não em nossos próprios méritos ou feitos. Jesus, nosso sumo sacerdote, que entrou no Santo dos Santos através do seu próprio sangue, colocou o sangue no trono de misericórdia estabelecido no céu e sentou-se. Agora a expiação pelos pecados do mundo está consumada. Se você está passando dificuldades na vida, sente-se e descanse na presença de Deus. A promessa da paz de Deus não é feita àqueles que trabalham e se esforçam na sua própria força, mas àqueles que se sentam e descansam em Cristo Jesus. Espere nele e a sua força será renovada. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos na sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, tomamos posse desta palavra de hoje. Renovamos nossas forças, pois esperamos em Ti, descansamos em Ti. Obrigado, Pai, por enviar o Seu Filho muito amado para morrer por nós na cruz do Calvário e ter levado todas as nossas dores e pecados. Obrigado. O véu foi rasgado e agora, Senhor, nos colocamos na Sua santa presença e podemos dizer: Abba, Pai, descansamos na Sua presença. Sabemos que a Sua promessa de paz não é feita àqueles que trabalham e se esforçam,
na sua própria força, mas sim aqueles que se sentam e descansam em seu Filho, Jesus Cristo. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não perca a presença de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 8, versículos 34 a 36 diz: Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Essa mensagem é um alerta para você. Esta passagem significa que você pode perder a presença de Deus por estar apressado para conseguir o que quer. Forte isso, não é? Em outra tradução, esta mesma passagem diz assim: Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Se não esperarmos, principalmente nas áreas importantes, atrairemos problemas para nós mesmos. Faça o ajuste de sintonia da paciência o tempo todo em sua vida. Se você é uma pessoa confrontadora, cuidado. Se quando precisar resolver alguma coisa, você normalmente confronta a questão e força uma solução, isto poderá prejudicar muito a sua vida em todos os sentidos. Aprenda que lidar com os problemas de forma muito direta não será bom para você. Entenda que você poderá piorar as coisas ou atravessar o caminho de Deus e acabar tendo de passar pela mesma situação novamente, por não ter esperado o tempo dele. A sua impaciência não dará a Deus a chance de resolver as coisas para você. Aprenda que quando se sentir excessivamente ansioso ao lidar com alguma coisa, deixe que esse assunto descanse pelo menos 24 horas. Acalme os ânimos e cuidado para não tomar atitudes no calor das emoções. Pode ter certeza que você poderá mudar de ideia se deixar as coisas se acalmarem por algumas horas. Você poupará inúmeros problemas em sua vida se simplesmente aprender a esperar em Deus. Ore comigo assim: Pai amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor querido, aprendemos hoje que precisamos fazer um ajuste de sintonia de nossa paciência. Não queremos mais confrontar situações de nossas vidas das quais somos impotentes de resolver. Não queremos mais atravessar o seu caminho, Pai, e vamos esperar o seu tempo. Entregamos nossos problemas na sua presença, para que a resolução venha de ti e não de nós. Chega, Deus amado, de impulsos emocionais para resolver questões que somos impotentes para resolver. Esperamos e descansamos em ti e sabemos que agirás no tempo oportuno, da sua forma e como quiser. Aguardamos, Deus. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.